Basicamente, é preciso uma estrutura de trabalho boa, moderna, sempre estar sendo modernizada para dar um estímulo a mais para o juiz. Evidentemente que os bons salários, né, são importantes, é importante uma remuneração adequada à altura da responsabilidade que o juiz tem no seu trabalho, mas eu acho que também uma questão, um atendimento até psicológico, emocional, seria um trabalho nesse sentido, seria interessante para os juízes. Está colocando uma questão muito, muito importante. Eu acho que um trabalho de preparação psicológica, de estimulação ao longo da carreira, né, seria importante para os magistrados, sim. Certo. Estou mudando radicalmente de assunto. Queria saber como é que o senhor enxergou essa decisão do CNJ, que por meio de uma liminar, obstou o prosseguimento dos estudos nos tribunais para democratizar o órgão especial dos tribunais de justiça. Olha, eu vi essa medida com muita tristeza, porque realmente me parece, com todo respeito pelos que integram o Conselho e por quem proferiu a decisão, é uma opinião muito pessoal, eu acho que há uma ingerência na competência e na legitimidade estadual dos tribunais organizarem-se internamente. A questão da eleição para o órgão especial, ela é já prevista e, no meu ponto de vista, os tribunais têm absoluta independência para organizar essa eleição da maneira que entenderem mais conveniente para as peculiaridades locais. No caso do Tribunal de São Paulo, o presidente Celso Limonge designou uma comissão e, inclusive, essa comissão estava apenas realizando estudos, quer dizer, não havia nem, inclusive, um ato que pudesse ofender ou desrespeitar o direito de qualquer um dos desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça. Então, eu lamento muito que tenha ocorrido essa, ao meu ver, ingerência equivocada na competência e no poder que tem, no meu ponto de vista, o Tribunal de Justiça para se organizar internamente. Doutor, aí a gente acaba até tentando reavaliar a existência de um órgão como o Conselho Nacional da Justiça, porque toda a decisão dele acaba sendo uma certa ingerência, né? O senhor viu a questão do nepotismo, que a gente conversava um pouco antes do programa, e até da imposição do teto salarial para todos os membros do Poder Judiciário. Como é que o senhor avalia que deveria ser, então, já que há o órgão, né, onde que o Conselho poderia ajudar a magistratura? Olha, eu talvez seja até suspeito para emitir qualquer opinião, porque sempre fui contrário à criação do Conselho, do controle externo, e não vejo muito sentido, com todo respeito por aqueles que pensam diferentemente, pelos atuais integrantes do Conselho, todas pessoas extremamente cultas, magistrados, advogados, promotores, sem dúvida, que merecem todo o nosso respeito. Mas eu não vejo sentido na existência do Conselho Nacional de Justiça. Eu acho que as questões ligadas ao exercício da magistratura são questões constitucionais e legais. Então, tem que ser decididas dentro da lei e da Constituição. Administrativamente, eu continuo entendendo que o Tribunal de Justiça tem a sua autonomia e é fiscalizado pelas assembleias legislativas dos estados e através do do Tribunal de Contas dos estados. Então, eu realmente não vejo sentido. Eu acho que o tempo vai mostrar, inclusive com o esvaziamento do próprio Conselho. Eu acho que a tendência do Conselho é o seguinte: ou ele se esvazia, ou ele vai acabar extrapolando as suas atribuições, com todo respeito para aqueles que pensam, em relação àqueles que pensam diferentemente. Nossa, doutor, como evitar que o STJ e o STF se tornem, respectivamente, terceira e quarta instância no Brasil?
Bom, aí é reduzindo as hipóteses, reduzindo sensivelmente as hipóteses de recursos extraordinários e especiais a essas cortes superiores. É um absurdo o número de recursos que sobem ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça. Ao meu ver, 90%, 95% desses recursos não teriam por que chegar a uma corte superior. Então, eu não vejo outra saída, né, até para valorizar as cortes superiores e que elas possam efetivamente se pronunciar nas situações em que se exige a interpretação e a aplicação efetiva da lei e da Constituição de uma maneira mais profunda e mais abrangente. E até com o sentido normativo do pronunciamento, mas só mesmo com uma redução sensível nas hipóteses permitidas para esse tipo de recurso. Doutor, nosso tempo está se esgotando, eu gostaria de ouvir do senhor duas personalidades, uma notícia boa para o estado de São Paulo e uma notícia péssima para o estado de São Paulo, que a primeira, a excelente, foi a assunção do ministro Lewandowski para integrar o Supremo Tribunal Federal. Queria ouvir a posição do senhor primeiro, depois saber o que significou a perda do grande jurista Miguel Reale. Bom, quanto ao ministro Lewandowski, um amigo pessoal, um grande jurista, uma esperança nossa, não de São Paulo, mas do Brasil, para que realmente o Supremo Tribunal Federal esteja cada vez mais aperfeiçoando os seus pronunciamentos. Eu tenho certeza que o ministro Lewandowski vai exercer com brilhantismo o seu cargo de ministro e estará sempre à frente das grandes questões que serão levadas ao Supremo Tribunal Federal. Foi uma grande conquista para o Supremo. E a perda do Dr. Miguel Reale? Só lastimando muito, porque o jurista Miguel Reale, o professor, eu acho que sempre representou o caminho mais curto para o jurídico e para o justo. O professor Miguel Reale, uma pessoa extremamente simples, eu não tive muito relacionamento pessoal com ele, mas tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, assistir a algumas palestras, ler a obra dele. Uma pessoa, é o exemplo de como uma pessoa simples, mas muito culta, de um pensamento filosófico profundo, pode colaborar para a evolução da sociedade. Hoje nós vemos políticos valorizando a ignorância, valorizando a falta de conhecimento, num péssimo exemplo para a comunidade, especificamente para os jovens. E o professor Miguel Reale é exatamente o oposto. Ele mostra como uma pessoa simples, mostrou, né, como uma pessoa simples pode ser extremamente culta e colaborar para a evolução do relacionamento humano. Foi uma perda lastimável, mas nós sabemos que isso é o ciclo natural da vida. O professor já tinha 95 anos, aproximadamente, parece que já tinha 95 anos, e teve o seu momento de passagem. Nós rezamos muito por ele e agradecemos pela obra que ele nos deixou e pelo exemplo de vida, né, como pessoa. Tá certo. Doutor Ademir, foi um prazer muito grande esse bate-papo com o senhor. A gente aprendeu muito e tenho certeza que o nosso telespectador também. Gostaria de abrir um espaço para umas considerações finais do senhor. Eu agradeço muito a oportunidade que o programa nos dá para estar apresentando ao público em geral, à comunidade, um pouco do que é a justiça. Nós, juízes, e a justiça como instituição, são entendidos como entidades assim distantes da população, mas não é exatamente o que ocorre. Os juízes estão muito próximos da população e estão querendo e ansiando por instrumentos jurídicos e processuais mais modernos para poder estar atendendo de uma maneira mais rápida às necessidades dessa população brasileira, e aqui no estado de São Paulo, a população paulista,
que é muito necessitada de justiça. Tá certo, doutor Ademir. Agradeço muito a sua presença. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima semana e o Frente a Frente com a Justiça volta na semana que vem.